Universidade Rinode Áudio da Semana. Ninguém precisa saber dos seus problemas. Bruno Borges, Imperial Elite do Rinode Group. A gente tinha um sonho de poder ter uma renda residual, né? E a gente começou a fazer algumas contas, né? Tipo assim, para poder ter uma renda aí de 5 a 10 mil, quanto que eu tenho que ter imobilizado para que eu possa ter essa renda residual? Então, essa pergunta, gente, é muito importante. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não têm noção, muitas pessoas não têm noção de um valor. Na verdade, ela tem noção de um valor, mas ela não tem noção de quanto que ela teria que ter imobilizado ou gerando algo para que ela não pudesse trabalhar mais. Para quem não tem noção do que é uma renda residual, é quando você cria algo ou constrói algo que você não depende mais do teu trabalho físico, tá? Você dormindo, acordado de férias ou não, tá? Você vai ter essa renda, tá? Então, quando você começa a fazer contas em relação ao poder de uma renda residual, gente, é agora o sonho de consumo de qualquer pessoa, né? Independente de situação atual, a renda residual é o sonho de consumo de qualquer pessoa. E se ela for fazer contas tradicionais de um imóvel alugado ou, de repente, de ações com dividendos, então ela vai entender que tem muito valor por trás, né? E como assim muito valor por trás, gente? Quanto que ela teria que acumular num período, quanto tempo que ela teria que trabalhar ganhando o que ela ganha hoje para poder ter essa renda residual compatível a uma locação imobiliária, ou, de repente, ações, né, rendendo dividendos e tal. Então, isso é muito importante. Tem pessoas que não fazem essa conta, e quando a gente entendeu que a gente poderia, através desse modelo maravilhoso, construir uma renda residual num período muito, a médio e longo prazo, claro, né, a gente ficou alucinado, gente. Mas não começou, né, a gente começou, quando eu conheci o multinível, eu era dono de farmácia, tá? Meu pai deixou meu pai era dono de 3 drogarias, e quando ele decidiu abrir mão, meu pai é sargento reformado do bombeiro, minha mãe é professora aposentada, tá? E ele ele aposentou, e paralelo a isso ele tinha 3 drogarias e decidiu parar de trabalhar pela grana. E foi onde aconteceu uma reunião de emergência lá em casa para poder anunciar quem dos filhos, eu sou filho do meio, tenho 2 irmãs, né? Família maravilhosa, e quem ia assumir a rede de farmácias, na verdade, a drogaria. E, na verdade, ele vendeu 2, ficou com a de melhor ponto, e eu assumi a drogaria do meu pai com 18 anos de idade, né? E por quê, gente? Desde aquela época, eu não queria que ninguém tomasse conta do meu tempo. A minha carteira, ela nunca foi assinada. Tá? Então, caí para dentro, né? E a gente tinha um projeto de abrir lojas. Tá? Esse era o projeto de abrir nossos 5 diretos aí, nossas franquias, nossas lojas. Na verdade, era um projeto para 5 a 10 anos, tá? Nada se constrói antes disso, ok? Que seja próspero, que seja para perpetuar, né? Até mesmo no tradicional. A gente tinha esse plano, tá? Só que nessa trajetória de 10 anos de farmácia, eu fiz um curso de técnico em farmácia também, sou técnico em farmácia, consultor de bem-estar, né? A gente percebeu que a gente tinha algumas armadilhas, né? O sonho de todo funcionário é ser patrão, e o sonho de todo funcionário é não ter chefe, né? Então, é uma briga eterna, gente. O patrão sempre acha que paga muito e o funcionário sempre acha que ganha pouco. Nessa trajetória, antes de abrir as lojas, eu conheci o marketing de rede. Né, isso foi há 17 anos atrás, quase 20 anos atrás, né? Então, e isso foi incrível, porque a gente percebeu que nas horas vagas a gente poderia fazer uma renda residual, né? Mas eu entendi que era muito mais inteligente eu ter 1% de 100 pessoas do que 100% do meu próprio esforço, e comecei a fazer nas horas vagas. 3 anos se passaram, e nesses 3 anos, nessa trajetória aí, a gente, na verdade, tinham 4 drogarias no setor inteiro, uma era nossa, e passaram-se 3 anos, e eu comecei a investir no meu plano B, né? O meu plano B era o marketing de rede, não era a Rinode na época, e aí a gente teve algumas decepções no tradicional enquanto isso, porque só na minha quadra, em 3 anos, abriram mais 5 drogarias. E isso a gente não tem controle. Então, tipo assim, quem você conhece que trabalha no tradicional e não tem controle a esse tipo de cilada do tradicional, né?
E o melhor de tudo, as drogarias que abriram na nossa rua, na nossa quadra, eram de ex-funcionários e ex-clientes. E isso é bem entusiasmante, né? Claro que o faturamento caiu, mas meu plano B já estava estabelecido. Em 3 anos, meu plano B virou minha renda A. A gente começou a fazer 3 vezes o que ganhava na drogaria. E aí não foi difícil tomar a decisão de fazer um negócio em tempo integral. E foi incrível, gente. De lá para cá, nesses 10 anos, tivemos altos e baixos como qualquer outra coisa, né? Eu nunca fui aquele cara que é excepcional em estudar, né? Sempre colei muito, né? Então, e hoje eu entendo, um dos motivos que a gente tem sucesso no negócio é que a gente é bom de colar quem tem sucesso, e hoje eu ouvi uma frase muito interessante que melhor do que copiar e colar é a gente modelar, né? Porque a modelagem faz com que a gente tenha Eu vou falar sobre modelagem daqui a pouco, tá? Mas, enfim, né? 10 anos se passaram, tivemos altos e baixos como qualquer outro tipo de negócio, só que a gente tinha certeza, se a gente encontrasse uma empresa simples e duplicável no segmento que todo mundo tivesse acesso, a gente poderia mudar de vida e mudar a vida de milhares de pessoas, né? A gente sempre foi, quando eu falo a gente, né? Porque hoje a gente sempre trabalhou em casal, mas eu fui sempre mestre em muita iniciativa e pouca acabativa, gente. Então, nessa trajetória, a gente começava muita coisa e nunca acabava, né? Eu não sei se vocês conhecem alguém que já fez algum tipo de curso, né? Curso de inglês, algum tipo de curso de profissionalizante, atividade física, aula de violão e piano. O sonho da minha mãe era que eu tocasse piano, natação, faculdade. Quem vocês conhecem que não tem a faculdade, que não terminou a faculdade, inclusive... A gente começava muita coisa e não acabava nada. Quando eu li meu primeiro manual da minha primeira empresa, eu fiquei maluco, gente. Eu decidi no meu coração que eu tinha encontrado tudo que eu buscava, algo que eu pudesse construir com o meu próprio esforço, sem depender de ninguém, né? E fazer o que tivesse que ser feito. E aí eu peguei e percebi que era aquilo que eu queria para o resto da minha vida, né? Foi incrível, tá? Por má formação, eu tenho o curso de administração de empresas. Por que má formação? Porque eu tranquei no 7º semestre, né? Aqui sim, gente. Eu fiquei especialista, eu não me formei, né, mas eu fiquei especialista, e fiz doutorado e mestrado e me tornei PhD em quebradeira financeira. Nessa trajetória, é claro que a questão da drogaria, quando abriu novos, o faturamento caiu, na verdade, a gente praticamente quebrou, né, entre aspas, a gente tentou se erguer, mas a gente teve uma questão aí em relação a não conseguir manter o negócio, né? E aí, gente, quebradeira financeira, e aí começa o desafio, começa as dificuldades, começa a questão do emocional, né? Do equilíbrio emocional, do controle emocional. E nessa trajetória, gente, de quebradeira, né? A gente chegou a dever mais de 150 mil, tá aí minha esposa, Flávia Alexandra, meu amor, minha parceira, minha sócia. A Flávia se formou em fisioterapia, estudou de 4 a 6 anos, tem 2 especializações em dermato e nutrição, e ela nunca atuou na área porque a gente já desenvolveu um trabalho de multinível. E nesse processo, gente, antes da Rinode, para mim foi um momento muito difícil da nossa trajetória. Por quê? Porque eu me dei conta com um relacionamento onde a minha esposa, né, tinha um canudo, não trabalhava na área, né, e eu estava em busca de oportunidades. Eu tinha uma crença absurda, gente, no segmento, que eu acredito que todo mundo que tem uma crença no multinível não sossega enquanto não mudar de vida e afetar-me, né? E aí, uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com vocês hoje, gente, é isso aqui, ó. Muitas pessoas hoje aqui, principalmente nesse momento, ninguém precisa saber dos seus problemas, tá? Daqui a pouco falo sobre leilão em busca de apreensão, tá? Porque é familiarizado isso aqui pra gente, não era familiarizado, era bem familiar isso, né? Como assim? Ninguém fica precisando saber dos seus problemas. Isso não tem a ver com a parte financeira, tá? Eu vejo pessoas, e isso fez com que a gente, na época, segurasse a gente muito no negócio, passasse um bom tempo sem ter resultado, mas a gente tinha essa postura já. Gente, quem olhava pra gente tinha certeza que a gente já era rico, e a gente quebrado. Tá? E isso fez toda a diferença, porque a gente aprendeu algo, a gente aprendeu que a gente não precisava compartilhar as tragédias da nossa vida enquanto ela não virasse comédia, né? O que é tragédia virar comédia? É hoje eu poder contar uma história que na época era tragédia e hoje é engraçado, né? Ela fazer a tragédia virar comédia. Então isso é incrível, essa frase acompanha a gente,
tá? E eu vou dar um exemplo, vou dar exemplos aqui. Isso mata qualquer tipo de negócio, de rede, de relacionamento, tá? Eu vejo pessoas que tá com problema financeiro e quer se aconselhar com quem não sabe lidar com grana, com quem está quebrado. Eu vejo pessoas, isso é um pecado absurdo, gente. Eu vejo pessoas que têm problema no relacionamento, tá? E vai se aconselhar com um casal que o marido trai a mulher trai o marido. Eu vejo pessoas que tá com problema espiritual e ao invés de se aconselhar com seu pastor, com seu padre, com quem seja esse líder espiritual aí, vai se aconselhar com quem não tem uma vida abençoada, ok? Então, o que acontece? As pessoas não precisam saber dos seus problemas e dos seus desafios. Só quem pode saber disso é quem pode te ajudar a resolver. Sabe por quê? Porque quando isso tem a ver de fofoca, tem a ver de falar o que não precisa ser falado, tá? Falar o que não precisa ser dito, tá? Quando você compartilha algo para alguém e essa pessoa não consegue te ajudar, você está contaminando essa pessoa com energia negativa e está enraizando isso em você, ok? Então, isso para todas as áreas. Isso fez com que a gente se mantesse, gente, segurando a onda só com a gente, tá? Poucas, se brincar, talvez a minha mãe ou a minha sogra sabia do que a gente estava passando, porque foram as pessoas muito importantes nesse processo de deserto na nossa vida, tá? E você vai ter essas pessoas, fica tranquilo. Isso aqui acaba com... Eu já vi negócio sendo destruído por conta disso, gente. Fofoca e de coisas que você não precisa compartilhar com ninguém. Isso contamina, principalmente com Crossline, pelo amor de Deus, né? E aí, aqui tem várias histórias, gente. Na época, eu me lembro como se fosse hoje, tá? Eu comprei um carro que eu não podia comprar para poder mostrar para alguém que o negócio estava funcionando, né? E eu achava que com o carro adesivado, as pessoas iam vir ia bater na minha porta para poder se cadastrar, né? E é uma mentira. O carro é legal você ter um carro compatível ao teu negócio, compatível a teu ganho, e que seja realmente um negócio que seja fato de construção de algo que você construiu e já pode comprar e pode manter isso, tá? Pelo contrário, é muito ruim da parte financeira você querer mostrar algo para alguém, principalmente para quem não gosta de você e está pouco se lixando se você está dando certo ou não, tá? É a parte da ostentação. E aí a gente não conseguiu, né, honrar as parcelas do carro, achou que isso a gente conseguiria pagar com vendas, né? A gente também fez um financiamento de apartamento, achando que o negócio ia acontecer, né? E como é negócio próprio, tem altos e baixos, como qualquer outro tipo de negócio, a gente tem que entender isso. A gente tem um negócio próprio, tá? E tem poucas pessoas que entendem que a gente tem um negócio nas mãos. E eu vou falar sobre dinheiro um pouco mais à frente, mas é muito importante. Aqui tem várias situações, gente. Já cheguei, uma vez a gente estava sem carro, né? A mãe da Flávia fez um empréstimo para poder comprar um carro, fez um empréstimo para poder comprar um carro quitado. A minha mãe não queria ficar por baixo para poder ajudar a gente. Ela refinanciou o carro, a gente pegou a grana e amorteceu um pouco as dívidas. Na cabeça da Flávia, a gente não devia tanto dinheiro, né? Era uma média de 150 mil, para ela eram uns 20 mil reais. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo, amor, vamos passar e superar isso. Mas a gente, né? Porque eu tinha certeza absoluta que essa tempestade ia passar, que esse momento ia passar, né? Então, essa clareza de momento passar, de visão do futuro, a clareza nos sonhos e uma crença no modelo, gente, nunca foi abalado. E isso é incrível a gente entender isso, tá? E agora é a hora de diminuir despesas e gerar receita. Quem aqui na sala conhece alguém, porque essa frase pode ser usada até para você recrutar alguém ou perguntar se ele conhece alguém. Eu gosto muito se você perguntar se ele conhece alguém, para tirar a pessoa de tempo, né? Quem você conhece agora que quer diminuir despesas e gerar receita? Isso é uma tendência, as pessoas buscarem isso, porque de repente a tua cabeça está um pouco contaminada, porque você está meio, né, com essa nuvem preta aí, negra, de achar que os tempos estão difíceis, a gente nunca viveu uma crise como essa, realmente não, tá? Mas é algo passageiro, e graças ao nosso bom Deus, Deus é bom demais, e graças ao nosso modelo, e ao Grupo Rinode, a família Rodrigues e todo o corporativo, né, a gente conseguiu construir algo que a empresa tivesse um fluxo de caixa para a gente poder manter, gente, né, esse momento agora. Por quê? Porque os invernos, eles vão vir, anota aí, o inverno, ele vai vir, isso é uma certeza, tá?
A questão é, você vai se preparar para que ele venha e você sobreviva? Momentos bons e ruins, como todas as estações do ano, verão, outono, primavera, inverno, né? Mas a gente tem que entender que a gente tem que estar preparado, e para preparar não é você ser pego de surpresa, gente. A pior coisa é isso, é você ser pego de surpresa, não criar uma proteção financeira, tá? Em relação a essa questão. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre grana, tá? Mas isso é muito sério. Eu vejo pessoas desistindo do projeto, colocando a culpa no projeto por má administração financeira. E isso fez com que a gente, né? Claro, se você não passou por esse deserto ainda financeiro, espero que você não passa, aprenda com os erros dos outros, com as histórias das pessoas que você tem acesso. Tá? Isso é muito importante, gente. Então, você tem noção, olha só que doido, essa frase é uma frase que pode ser usada para agora, mas é uma frase muito poderosa, independente de crise, porque as pessoas estão em busca disso, para que você entenda que o nosso negócio nunca satura. O modelo do nosso negócio e o mercado que a gente atua, o segmento que a gente atua, nunca satura. E isso é incrível. E quando se fala de grana, tá? A gente tem que ter um padrão. Eu tive que comer, eu vi uma frase que mudou minha vida, gente. Se você não corta da tua vida, a vida vai cortar de você. Anota isso. Se você não corta algo que seja pequeno, aquela despesinha que você tem no mensal ali, que já não está fazendo diferença, que você realmente tem que cortar e vai te tirar da zona de conforto, se você não corta, a vida te corta, tá? Então, tenha um padrão de vida abaixo do teu PIN atual. Por quê? Porque é quanto sobra e não quanto você ganha, meu querido. Anota isso, tá? Quando alguém te perguntar, a melhor referência que você pode ter financeira é tipo assim, quanto você ganha? Tem um padrão, fale um valor de quanto sobra. Por quê? As pessoas ricas, elas poupam dinheiro. Vou dar um exemplo. Rico não é quem ganha 50 mil, a riqueza ela tem muito sentido, gente. Tá? E essa parte financeira a gente teve que comer, a vida cortou da gente, a gente teve que aprender pela dor, porque a gente tem dois tipos de posicionamento, ou você aprende pelo amor ou você aprende pela dor, né? É claro que é muito mais inteligente de aprender com a história dos outros, né? Mas a gente teve que passar por isso, eu agradeço porque a gente realmente aprendeu a lidar com isso, né? Então não é quanto que você ganha, é quanto, vou dar um exemplo, eu conheço pessoas que ganham 50 e gastam 60. Essa pessoa, ela não é de rica, ela não tem nada. Ela é quebrada todo mês, 10 mil. E está começando a ficar mais quebrada todo mês, 10 mil. Porque eu não sei se vocês já ouviram falar naquele ditado, eu estou no fundo do poço. Já ouviram falar no fundo do poço, gente? Então anota isso, não existe fundo do poço. O buraco pode ser bem mais profundo. Dever 100 mil é uma coisa, dever 1 milhão é 10 vezes mais profundo o buraco. E esse buraco não para. Se você não parar de cavar, ele vai sempre ser maior. Então, para de cavucar, olha para cima e sempre vai ter alguém estendendo a mão para você, gente. Sempre vai ter alguém. Pode ser que seu patrocinador já não esteja mais no negócio, pode ser que você não tenha um bom relacionamento com seu patrocinador, que eu acho isso uma idiotice, tá? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, tá? Seja grato, ele não precisa fazer mais nada por você, mas sempre vai ter alguém acima para estender a mão para você, mas você tem que ser proativo. Beleza? É o paciente que procura o médico, não é o contrário. Não é o médico que vai atrás do paciente, gente. Então, tem que ter essa postura e essa atitude. Isso fez toda a diferença para a gente nos primeiros 10 anos, que a gente só teve deserto e a gente estava amolando o machado, né? Então, essa questão da grana é muito importante. E vou compartilhar algo com vocês aqui, gente, que foi incrível para a gente. O desafio foi muito maior. Por quê? Porque a gente já estava muito bem financeiramente e a gente fez um exercício cabuloso. E foi uma das nossas viagens, uma viagem para Dubai, tá? Que toda vez que você se deparar com alguma coisa, você vai ter um momento, gente, fica tranquilo. Vai ter um momento aonde? Na nossa primeira viagem internacional, na verdade, as duas primeiras foi para Disney e Europa. Gente, você não está entendendo. A gente foi com uma mala e voltamos com 8. Então, tipo assim, sem preocupar com a grana. Por quê? Porque realmente a gente já tinha mudado de vida. Agora, quando você já, você já passou desse estágio da fomeagem de compras, né? Dos outlets, das promoções, né? Eu aprendi algo incrível na Europa e nos Estados Unidos, que eu tenho que sempre buscar uma placa promocional. Nos Estados Unidos é sale, que é sale, né? E na Europa é sold. Mas, enfim, na viagem de Dubai, eu fiz um desafio, tá? E a gente sempre, para tudo na vida, gente, quando você compra algo,
você quer algo a mais, algo melhor, algo superior. Para tudo. Em relação a carro, em relação a tudo. Tá? E aí eu comecei a abrir um bloco de notas, né? E eu fui, na verdade, eu abri esse bloco de notas depois. Eu fui num shopping, o shopping de Dubai é surreal, gente, surreal, tá? O shopping de Dubai, ele tem aqueles carrinhos de golfe que funcionam como se fosse táxi, para que você possa conseguir andar dentro do shopping, de tão grande que é, né? E aí eu entrei numa ótica lá, gente, só os óculos mais cabulosos do planeta. Né, e eu já tive a oportunidade, né, graças a essa mudança de vida, de ter alguns óculos, né, bem interessantes, que tem um valor agregado legal. E aí eu vi uma marca lá que meu amigo Samuel Alves comentou comigo, que era o óculos do Cristiano Ronaldo. Gente, é muito doido essas pilhas, né? E aí sempre você quer, nossa, mas esse aqui é diferente, esse é exclusivo, esse eu nunca vi nada igual, esse é difícil ter outro parecido. Gente, o óculos na promoção estava R$ 9.900. Na verdade, era 9.000. Lá em Dubai é dirham, né? Então, ele era 12.900 no saldão por 9.900. E aí eu fiquei quase meia hora, gente. Um óculos, eu estava vendo alguns lá, os modelos, a Flávia estava comigo, ela estava agoniada, querendo que eu comprasse logo, mas assim, eu estava tentando testar o meu impulso, por quê? Não era algo que eu estava precisando. Eu já tinha vários óculos maravilhosos. E aí eu me questionei, tá? Eu comecei a criar uma metodologia mental de inteligência emocional para a parte financeira, inteligência financeira, que eu tinha que fazer algumas perguntas. Que a primeira pergunta é urgente? Quando eu falo é urgente, gente, você pode perguntar qualquer outra coisa. Se eu não comprar, eu vou morrer? Resumindo, popularmente falando, é urgente? Se não for urgente, tu não for morrer, é a primeira pergunta. Segunda pergunta, eu vou trocar de PIN? Eu vou mudar de graduação na minha empresa? Eu vou ser promovido no meu negócio? Se a resposta for não, a primeira e a segunda, tem mais uma chance. Meu time vai ganhar mais dinheiro? Olha que pergunta cabulosa. Também não. Se todas acima forem não, vai mostrar mais plano online e aumenta os seus números. Ok? Começa a fazer esse exercício. Gente, nessa brincadeira, tá? Só resumindo a história, a primeira anotação no bloco de notas que eu abri, 9.900, foi do óculos. Depois eu fui na Louis Vuitton. E eu amo mocassim. Tá? E modelos incríveis que eu nunca vi em lugar nenhum. R$ 4.500. Fiz as mesmas perguntas, mais R$ 4.500 no bloco de notas. Depois eu fui numa loja de terno cabulosa. Mais $1.500. Depois um amigo meu chamado Eric Basso, Thiago Brito, resolveram, não, eles já tinham programado uma viagem para Maldivas, né? A gente já estava por ali e tal, e nessa brincadeira ia ser mais R$ 15.000. Gente, resumindo a história de passeios, de algumas coisas que, claro, né, que naquele momento para mim, eu fiz as perguntas e não era prioridade para mim, o meu bloco de notas, pasmem. Claro que não é difícil, não é fácil, gente. E esse era o desafio, é diferente. Esse é o desafio. Quando você tem a grana, é diferente, tá? Eu deixei de gastar R$ 40.000. Uma viagem cabulosa dos sonhos, a gente poder ter um controle emocional financeiro por conta disso, tá? A gente saber fazer as perguntas. Claro, se teve alguma coisa, para falar que eu não comprei um relógio, gente. Um relógio eu comprei, tá? Mas nada mais que $200 e poucos. Mas, enfim, maturidade financeira. Principalmente, se a gente com grana conseguiu fazer isso, imagine você que está passando por um momento que não dá para brincar agora, tá? Porque, gente, a tua hora de gastar grana vai chegar. Tenha paciência, ok? Tá? E aqui, gente, foi quando a gente teve acesso a essas pessoas maravilhosas, os nossos uplines, né? Eu sei a história de todos eles, e aí vem mais a questão, né? Quantas pessoas que você conhece que fazem o que eles fazem, que ainda não está no projeto, né? Por exemplo, a nossa number one lá, a Rosane e a Thalita, né? Rosane é policial, a Thalita, se não me engano, é advogada. Na época, a Thalita nem era nascida, se eu não me engano, né? E quando a Rosane começou a fazer o negócio, se eu não me engano. Então, quem você conhece que é policial militar mulher, e você pode contar a história da Rosana, gente. 30 anos de empresa, olha que coisa maluca.
né? Claro, você vai entrar em detalhes. Então, assim, cada história de liderança aqui, Marco Antônio José, se eu não me engano, Marco Antônio, ele mexia com TV por assinatura, algo parecido. Então, eu sempre tento associar uma história de alguém e sugar o máximo de informação de quais foram os desafios que eles tiveram, porque o grande segredo está nisso, né? De você poder ter acesso aos desafios, né? Eu tive o privilégio de, no multinível, encontrar o amor da minha vida, Flávia Alexandra. Só por isso já valeria a pena, né? É uma mulher que realmente transformou a minha vida. A gente realizou alguns sonhos juntos, né? Um desses sonhos era o sonho da Flávia querer casar comigo, né? Brincadeiras à parte. E outro sonho era de eu casar com ela, mas na verdade tem 2 sonhos, tem 3 sonhos nessa tela. Eu e a Flávia, o sonho de casarmos e a gente poder ter acesso ao primeiro carro que eu comprei de realização. Gente, esse carro eu comprei à vista. O simples fato de eu ter juntado a grana, gente, eu comprei a miniatura desse carro, fui na concessionária 17 anos atrás, eu entrei nesse carro, eu andava com essa miniatura no meu bolso, gente, muitos meus amigos riram de mim, e foi uma realização absurda. E aí, gente, veio o primeiro desafio, quando a gente conheceu, a gente veio, né, em 2012, o Evandro mostrou o projeto pra gente não acreditou, mas em 2014, passaram 2 anos, o Evandro em 2 anos ficou rico, ele bateu imperial no primeiro ano de negócio, e sem querer, querendo, ele apareceu no nosso escritório lá, porque a gente pediu uma reunião de emergência, e a gente veio para fazer com muita força, a gente bateu diamante no primeiro mês, e de um mês para o outro, estava rolando uma promoção, que tinha acabado o prazo já, se eu não me engano, tinha acabado o prazo, e era a promoção da primeira viagem para o Caribe, né? E o Sandro ele fez uma conferência para poder falar que a viagem ia ser para Punta Cana, não ia ser mais em Buenos Aires, e aqui veio o grande desafio, gente, você não está entendendo, nessa trajetória que fez com que a gente criasse essa carcaça dessa inteligência emocional para poder ir para cima, gente, porque a gente achou a oportunidade, né? A gente viu a simplicidade que era o negócio, que era o Grupo Rinodê, de fazer com que as pessoas tivessem acesso a produtos acessíveis, né? Do segmento absurdo, de cuidados pessoais. E, primeiro desafio, o que rolou? Viagem para Punta Cana. Já tinha acabado a promoção e o Evandro, sabiamente, fez uma live com o Sandro e fez um desafio cabuloso, porque tinha que comprar os pacotes e tal, antecipado. E aí eles perguntaram bem assim, ó, a gente vai comprar os pacotes, vocês vão colocar o nome na lista. Se vocês baterem até o final do mês a qualificação, vocês viajam. Se vocês não baterem a promoção, vocês pagam a viagem e não podem viajar. Gente, a gente entrou em pânico, mas a gente aceitou o desafio. Faltava 15 dias para o mês acabar e, meu Deus, foi uma coisa de maluco, gente. Só que quando você é desafiado a fazer algo e sair da zona de conforto, é muito parecido com o que a gente está vivendo agora, gente. Todo desafio vem para a gente poder sair da zona de conforto e ficar maior depois e se tornar um ser humano melhor depois. A gente conseguiu bater a qualificação. A questão da qualificação, a viagem, as pessoas, mas deu sorte, não sei o quê, já vinha com rede. Gente, isso não aconteceu. Não aconteceu migração, a gente veio... Porque a gente veio de turbulências de negócios que estavam acontecendo e a gente tinha que criar um resultado. Então, isso foi muito doido, tá? Para que quando as pessoas viram que a gente estava num negócio onde investia dinheiro e tinha acesso a um produto que todo mundo tinha acesso, um produto de altíssima qualidade, com preço justo, as pessoas realmente viram isso. E a gente começou a fazer um trabalho muito grande, né? Nessa sala aqui, a gente montou uma mesa de produtos lá no salão, maravilhosa, contratamos um casal aí, a menina bem maquiada, um vestido longo, muito bem produzida, um cara de terno e gravata, borrifando perfume, pegando o telefone da galera. E desse evento aí, a gente teve um desafio, né? Que em circunstâncias normais a gente não faria isso. Saiu uma qualificação da pontuação que a gente precisava para poder bater a qualificação para Punta Cana. Gente, foi incrível, tá? Então, isso aqui faz parte da nossa história de desafio e sucesso, tá? A gente bateu o triplo diamante com 9 meses de empresa, né? E o imperial diamante a gente bateu com 1 ano de negócio. Então, a gente, no primeiro ano, a gente conseguiu. Por quê, gente? A gente pegou esse negócio para ficar rico. O nosso deserto foi muito longo, foi muito sacrificante e a gente nunca mais queria passar por isso. Então, assim, a gente pegou para fazer, gente. Claro que esse desafio agora é novo, gente, mas isso aqui é fichinha. Imagina 10 anos, né? Fazendo um trabalho onde as coisas não aconteciam do jeito que a gente gostaria de que acontecesse, porque a gente entendeu que era um processo, né? A gente precisava ser lapidado, meu Deus do céu, que coisa doida.
né? Como a gente se mantém num propósito passando por um deserto? Isso aqui é muito importante, tá? A gente tem que ter muito forte, gente, uma crença, principalmente em você, e depois uma crença no mercado, uma crença na empresa, uma crença nos produtos. Se essa crença estiver desalinhada, a coisa, você pode ter problema, tá? Então, isso é muito importante, tá? Essa crença tem que estar muito alinhada, tá? E principalmente, gente, aquela tela do quadro dos sonhos tem que estar muito forte no teu coração e fazer esse desejo ardente, fazer essa vontade de ter alguma coisa virar desejo ardente. Isso é muito importante. Anota isso, gente. Faça a tua vontade virar desejo ardente. Faça a tua vontade virar desejo ardente, tá? Porque sem crença, gente, no momento de desafio, de dificuldade, você não vai muito longe, nada na vida, não é só na Rinode, não, tá? Então, isso é muito importante, você está muito alinhado a isso, os seus sonhos muito claros. É claro que você, eu não estou falando tipo assim, sua crença tem que estar lá em cima, você tem que sonhar muito e você está no tradicional, e não tem a ferramenta do multinível para poder realizar. É ilusão. Tem muita gente lá fora que está vivendo essa loucura, está viajando na maionese, ok? Aqui, como a gente tem a ferramenta, e hoje no Brasil é a empresa que mais fez milionários na história, gente, então a gente tem muito fato para contar. Então, contra fato não há argumento. Anota isso, gente. Tem gente que é tão simples, e a gente realmente tem que voltar às essências e à simplicidade que, gente, uma frase como essa, às vezes a gente não entende a essência disso. Contra fato não é argumento. E nessa sala aqui eu tenho certeza que a maioria de vocês são fatos. Eu vou provar para vocês isso, tá? Primeira crença. Na indústria, é entender que essa indústria, gente, é uma tendência multibilionária. É uma indústria que acontece a nível mundial, e isso é mundial, não é só Brasil. E o Brasil ainda é um bebezinho, gente, relacionado à indústria do multinível. Os Estados Unidos é uma potência, que é o berço do multinível. Então, é claro que você vai ter conteúdo, vai ter acesso a treinamento sobre a indústria, mas se capacite, entenda que é uma tendência. Se você entende que é uma tendência, só por esse fato de você já estar inserido numa tendência, tu tem que estar fora do normal, a tua atitude tem que estar diferente. Segundo ponto, a empresa. Será que a gente está na empresa certa, gente? Analisa as premiações, analisa os fatos. Faturamento. Faturamento é fato. Contra fato não há argumento. A gente está na melhor empresa do mundo. Por quê? Porque ela é brasileira e a gente é brasileiro. E, claro, diante de todos os fatos, né? Obrigado, Grupo Rinode. Terceiro, produto, gente. A gente tem que criar um vínculo incrível. Daqui a pouco eu vou falar como se cria um vínculo com um produto, que parece muito básico, mas quanto mais simples, vamos ligar o descomplicômetro aí, tá? A gente tem que descomplicar a parada, tem muita gente complicando a parada, tá? E se você veio só pela grana e não tem um envolvimento emocional com o produto ou com o negócio, você não vai muito longe. Pelo dinheiro você veio, pelo dinheiro você vai, tá? Então, e outra em você. Primeira coisa, tu tem que ser um fato. Você tem que virar fato. Eu vou provar para vocês que existem estágios, os estágios do fato dentro do negócio. Isso fez muita diferença no nosso deserto, gente. Muita diferença, porque a nossa crença estava toda alinhada nisso. Indústria, empresa, produto e a gente, né? E quando que você vira um fato? Eu vou provar para vocês que existem os estágios do fato. São 5 fases, né, dos fatos dentro da Rinode. Primeiro, se você tem noção, até quem está fora do negócio participa de um evento como esse, que a gente fala sobre experiências de vida, não só de negócio, de desafio, de superação, né? Do que a gente fez para poder superar algumas coisas, qual foi a atitude que a gente teve, qual foi a ousadia que a gente teve, né? Você tem noção, quando você convida alguém para poder participar de uma conferência, participar de um treinamento, ela participa de um evento presencial e ela não está no negócio ainda, ela pode não fazer o negócio, mas eu tenho certeza que ela sai diferente. Alguma coisa agregou na vida dela, se ela colocar em prática no tradicional dela, ela é uma pessoa melhor. Então, contra fato, não há argumento. Essa pessoa já é um fato. O negócio agregou na vida dela. Beleza? Segundo, quem se cadastra? Todo mundo aqui na sala, quando se cadastrou, teve acesso ao produto com desconto? Sim, contra fato não há argumento. Segundo ponto do fato. Terceiro, quando você comprou o produto, seu combo, e você usou, teve resultado, experiência e tal, vendeu o produto. Se você já vendeu o produto, você passou pela terceira etapa do fato. Você já teve lucro, o produto se vende.
Existem pessoas que compram. Parece besteira, mas faz todo sentido. Bônus. Quem aqui já recebeu um bônus da empresa? Você já está na quarta etapa do fato. Quarta etapa do fato. Contra fato não há argumento. Você é um fato. E quem aqui já recebeu premiação e já foi reconhecido em algum momento? Gente, então, diante de tudo isso, eu provo para você que até quem está fora do negócio, tendo contato com a gente, tendo essa amostragem, tendo essa prospecção conosco, ele já vira um fato. Se ele vai entrar ou não, não interessa. Você fez a tua parte. Tá? Então, as fases do fato estão aí comprovado. Então, isso faz com que a gente não tenha contra fato no argumento. Está faltando a gente bater a mão no peito e ir para cima, porque as pessoas estão... Quem não entrou no negócio não entendeu o negócio, tá? Mas essas pessoas, elas não podem deixar de ter acesso a ter um benefício com o produto, beleza? E aí, gente, como permanecer sem resultado expressivo? Isso aqui é doido. Como permanecer sem resultado expressivo? A gente precisa entender que aqui é um negócio como outro qualquer, e tem muitos negócios tradicionais que demoram de 20 a 30 anos para poder acontecer. Existem situações no mercado tradicional que a pessoa demora de 30 a 40 anos para se aposentar, tá? E aqui, se a gente demorasse esse tempo todo para poder chegar a 20, 30 anos, o prazo de aposentadoria que eu achei interessante, para a gente poder chegar a Imperial, gente, tava lindo. Acredita no que eu estou falando, gente. A gente perde a noção. A gente perde a noção, tá? Então, isso é muito doido, beleza? E aí a gente tem que ter, para que a gente possa ter e permanecer, a gente tem que criar vínculos enraizados em valores e princípios. E nem toda empresa tem isso. Na verdade, eu não conheço quase nenhuma, ok? Com uma sequência de fatos no quebra-cabeça montado que vai gerar isso. Tá? Com a liderança, com o corporativo, com os produtos, com o plano de carreira, com o plano de compensação e com esse vínculo de valores que é o quê? A gente tem todos esses valores, eu não vou entrar em detalhes em todos, mas são os 8 valores da Rinode, tá? E a gente tem acesso, gente, à história de superação e deserto da nossa companhia, tá? Através desse livro. Esse livro é incrível. Tá? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse livro e transformar a visão dela em relação ao negócio que a gente faz. Isso aqui é uma ferramenta cabulosa. Eu vejo poucas pessoas promovendo isso. Presta atenção, gente. Eu vou falar bem rapidinho dos valores, mas entenda. Fé e crença inabalável, generosidade, paixão. Quando você é apaixonado, gente, descobre alguma coisa no negócio que você possa se apaixonar. Cria um vínculo e faz esse negócio com paixão. Tá? Cria um sentimento, gente, uma parada emocional em relação a esses valores. Cara, eu sempre sonhei em achar alguma coisa que pudesse ter princípios. Ética, integridade, liderança, visão de dono, que é negócio próprio, meritocracia, isso é incrível, gente. Você ter acesso a fazer algo que você tenha, pode fluir das tuas mãos, né? E simplicidade. Simplicidade. Então, esses valores... Quando você tem acesso a um negócio que tem valores, e aí a gente tem que ser muito grato. E mais importante que acreditar na promessa é conhecer quem te prometeu, gente. Por trás da família tem uma mão abençoando esse negócio. Esse negócio tem a mão de Deus por trás. Você acabou de ouvir Ninguém Precisa Saber dos Seus Problemas com Bruno Borges, Imperial Elite do Rinode Group.